ao vivo. Então, ok. O povo está começando a entrar. E eu preciso conectar lá no Instagram, Sônia, ou já aparece nós dois lá? No Instagram está aparecendo só eu, no Face nós dois. Você tem que entrar para me chamar. Ah, lá, entrou. Juliana. Entrei. Aí. Fala para ele solicitar. Solicita no Instagram. Isso. Mandei. Solicitei. Isso. Acho que agora, aguardando, Juliana. Excelente. Você está bem. Tá. Ai, tá alto. Pronto. Estamos conectados. Estamos no Insta e no Face. Então, vamos começar? Como eu tinha anunciado segunda-feira passada, hoje eu faria a live compartilhando com o Juliano, que foi meu aluno de doutorado e trabalha em Tumbiara, uma cidade do interior de Goiás. Lá ele exerce duas profissões, uma de gestor e outra de professor. Então, Juliana, nós combinamos, né, de começar as lives com poemas, poesias, histórias, lembra disso? Para que a gente tornasse mais leve, né, esse período que a gente está passando. Hoje, eu escolhi um poema de um livro da nossa vizinha aqui de Araguari, que é a Maria Margarida, Baú das Palavras. E o que eu escolhi, eu acho que você vai gostar muito, e os professores que estão nos ouvindo também. Está pedindo para ajustar o som. Eu verifiquei aqui no meu, pode ter sido um probleminha. Será que melhorou agora, gente? Tem um menino lá no Ceará que está falando que o som não está bom. É o Júnior. Melhorou. Melhorou? Júnior? Isso, Maíra também melhorou. Tudo bem. Estou te acompanhando pelo Instagram, porque eu estou com os dois abertos, mas eu vou te escutar pelo Instagram, tá? Tá ótimo. Então, vamos lá. O poema que eu escolhi, ele fala de diversidade, até porque as minhas lives têm gente do Brasil todo, e de todas as cores, de todas as raças. E esse texto vai falar disso. No Brasil, diversidade tem importante significado. Somos um povo distinto, desde a nossa formação. Brancos, indígenas, amarelos, pardos e pretos. São negros. Essa é a cara da nossa gente, compondo a diversidade. Olha só o Brasil. Além de peles variadas, diferente a tradição, jeitos de ser e fazer, crenças, mitos e rezas, não vale imposição. E então, o que dizer? E aí, Juliana, estamos, né, diante aí de uma pandemia, algo inesperado. Nas duas lives eu falei disso, que com 60 anos eu jamais imaginei passar por uma experiência tão desassossegada, onde o nosso coração, a cada dia, experimenta uma nova sensação. Às vezes enche de esperança, às vezes de desesperança, até porque, como não dá
para ser professor sem ter uma posição política. E é disso que nós vamos conversar hoje, né, Juliana? As coisas que você tem feito, as coisas que eu tenho feito, o que nós temos feito no Brasil para ser professores. Uma das questões mais pedidas, Juliana, para a gente conversar hoje, são as dificuldades que os alunos e professores estão enfrentando diante das novas diretrizes ou imposições. São questões para a gente poder conversar sobre o diálogo com os pais, sobre o tempo de aprender, se isso está sendo respeitado neste momento, a experiência de aprender das crianças é diferente da experiência de aprender nós, de adultos, e dos adolescentes. Colocar uma criança das 8 da manhã ao meio-dia com o computador, ela vai aprender? Que nome damos isso? Educação online, educação remota, uma distância ou uma transmissão do presencial. Eu queria que você contasse para nós, Juliana, quais as alternativas que você, como professor, tem experimentado em Itumbiara. Você pode se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, e falar um pouco disso. Tá certo. Sônia, muito obrigado pelo convite. Creio que falar com você é sempre um grande prazer, né? Inclusive, Sônia foi uma querida professora que marcou toda a minha trajetória como docente, como pesquisador. E como a Sônia disse, mas antes de me apresentar, Sônia, eu vou te responder em forma de poema. Também, porque com a provocação que você fez sobre diversidade, eu tinha preparado um poema que eu acredito que vai muito ao encontro do que a gente está pensando e vivendo hoje no Brasil enquanto professores. Desde quando começou a pandemia e que eu comecei a fazer essas aulas não presenciais, eu vou falar um pouco mais disso adiante, eu me apeguei muito a um poema do Fernando Sabino, que está no Encontro Marcado, que diz assim: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar e que façamos da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. É com esse sentimento também de que nós estamos começando, experimentando, é que eu tenho feito, trabalhado na educação e, sobretudo, agora, nesse tempo de isolamento social. Então, como você disse, eu sou professor na rede municipal e na rede estadual aqui de Itumbiara, município de Goiás, e nós temos, desde quando foi decretado o período de isolamento e recomendado para que as escolas parassem no Brasil, desde então, Goiás, já em março, Goiás adotou esse regime não presencial em que nós trabalhamos com os alunos com essas atividades por meios digitais. E aí a provocação da professora Sônia, já de início, é importante para as pessoas que estão entrando e a gente conversar um pouco disso, é de que nome nós podemos dar para esse momento, né, se é educação à distância, se é aulas remotas, o que é isso? Os pesquisadores do campo, eles já chegaram a um consenso de que há uma preferência, inclusive o próprio Conselho Nacional de Educação se manifestou na semana passada com relação a isso, de chamar esse período como um período de aulas não presenciais, em que nós usamos as tecnologias digitais para acessar os nossos alunos. Então, esse é o termo, Sônia, que eu tenho mais utilizado.
Alguns também chamam de aulas remotas. Por quê? Porque remota é uma coisa que não é à distância, né? Então, assim, diferente de EAD, de ensino à distância. Essas aulas remotas, cada um na sua casa, usando os meios que cada um tem para se comunicar. Mas com relação aos nomes, eu tenho preferido também tratar como um período de aulas não presenciais. Excelente. Eu queria, depois, que você retomasse sobre o parecer do Conselho Nacional do dia 28 de abril. Muitos professores ainda não leram, e seria importante, né, saber o que esse parecer trata. A outra questão é a sua experiência como docente, as estratégias, as tecnologias. Como é que você está pensando? No ano passado, eu conversei um pouquinho sobre o texto autoral. Você já experimentou isso no trabalho da educação infantil, produzindo um texto e disponibilizando. E a educação à distância, ela prevê passos, né? E a educação remota ou online, ela tem outras prioridades, que são os conteúdos da série, do cotidiano da escola. Então, assim, você primeiro podia falar da sua experiência como professor, como é que você está se virando, e seguindo as determinações, e depois falar do parecer. Perfeito. Bem, muitos colegas já têm, alguns professores, por certo, que estão nos assistindo, se não passaram, vão passar. O momento vai exigir de cada um de nós uma certa reinvenção. Então, uma das questões que eu tenho muito falado, enquanto gestor, enquanto professor adotado essa prática, é que nós precisamos dialogar com as pessoas que estão recebendo essas atividades, sejam os pais lá na educação infantil e os pais no ensino fundamental nos anos iniciais, as crianças também, os adultos, os jovens, sobre o que eles têm. Eu acho que o primeiro ponto de partida é que eu comecei a minha experiência verificando com os meus alunos qual é o meio tecnológico que eles têm. Então, na minha realidade, na escola onde eu estou, os meus alunos, nem todos não, a minoria tem computador. A maioria é celular, e um celular que não dispõe de Wi-Fi. Que, ao mesmo tempo, baixar um vídeo do YouTube, pesa o celular, carrega os dados móveis. Então, como é que você pensa numa aula, numa videoaula, manda isso pelo YouTube, se os seus alunos não podem assistir? Então, o primeiro passo é conhecer, que é o que eu fiz na minha experiência, é conhecer quem são os meus alunos, o que eles fazem, o que eles têm, quais os meios tecnológicos que eles têm, para, inclusive, começar a pensar as propostas didáticas que eu encaminharia para eles. Aqui, no meu caso, foram os alunos, eles não tinham, eles não têm acesso ao Wi-Fi, à internet, então nós tivemos que usar o WhatsApp, encaminhar as atividades via WhatsApp. E há muitas possibilidades nessa residência. Eu sou professor de língua portuguesa. Há algumas coisas que eu comecei a descobrir enquanto professor que chamam mais a atenção dos meus alunos e que de certa forma, dá mais certo. Né? Por exemplo, fazer uma leitura coletiva de poema, que eles mandam áudios e compartilham esses áudios, pesquisando algum poema, ou lendo algum poema. E aqui foi uma aula super interessante, que teve uma grande participação de alunos. E outras, o que não dá, Sônia, é que a gente continue fazendo, acreditando que aquilo que a gente fazia no presencial vai dar certo usando esses meios tecnológicos. Porque não dá.
O aluno, ele não fica lá das 7 ao meio-dia, 15, sentado na frente do celular e fazendo as atividades. Ele não faz isso. Então, nós precisamos, o que eu tenho feito é tentar dialogar e diagnosticar essa realidade minha para tentar pensar esses recursos tecnológicos. Acho que o primeiro passo foi isso, e aí as alternativas, a internet está cheia de alternativas para isso. Outra coisa que a gente precisa se atentar é quem é esse nosso público, quem são os nossos alunos, né? Porque no meio disso tudo, nós temos alunos que têm dificuldade de aprendizagem, nós atendemos alunos com deficiência na escola também. Então, se eu vou mandar um vídeo para esse aluno com deficiência, eu tenho um aluno surdo na minha sala de aula. Como é que eu mando um vídeo que não tem interpretação livre? Da mesma forma, uma coisa simples. Nós temos um aluno com deficiência visual que precisa de ampliar a imagem para ver. Como é que eu mando o texto em formato de imagem? Ele precisa estar no outro formato que o aluno consiga ampliar em casa. Veja que é muito complexo, porque nós temos realidades muito amplas. Então, ao mesmo tempo que é necessário a gente pensar quais as tecnologias que a família dispõe, nós também temos que lembrar quem são esses estudantes, que nós os conhecemos, quem são eles, quais as dificuldades que eles têm, porque as mesmas que eles tinham presencialmente se ampliam à distância, né, online, no caso. Então, isso vai se ampliar muito. Esse é o primeiro passo, e aí depois a gente pode, inclusive, falar algumas coisas que eu experimentei, etc. Sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele foi um parecer lançado no dia 28, a data dele é 28 de abril, mas ainda ele não foi homologado. É um parecer que ainda está em fase de homologação, hoje eu mostrei para vocês que já tinha sido homologado. Mas é um parecer do Conselho Nacional que trata responde um pouco aos anseios dos conselhos do Brasil todo, que aconselha as redes de ensino a iniciarem as atividades não presenciais e, ao mesmo tempo, valida essas atividades não presenciais. Então, o Conselho Nacional também se manifestou dizendo que, olha, isso que a associação faz também tem uma certa validade para computar o calendário letivo, do ano letivo. Então, Juliano, tem alguns professores com duas preocupações. Uma que você acabou de falar, sobre os alunos com deficiência e dificuldades de aprendizagem, o que fazer? E outra é aquele velho assunto nosso sobre o acesso. Por exemplo, o Júnior, que mora lá em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, é uma cidade considerada grande, evoluída, com várias universidades e escolas, está perguntando sobre o acesso. Nem todas as famílias e nem todos os alunos. Eu vou ter alguns alunos com acesso e os que não têm. Como faremos quando voltar? Você pensou nisso? Sim. Aqui em Goiás... Abaixa o áudio do seu computador, porque o povo está pedindo só um pouquinho. Tá. Tá? Abaixa. Tá dando eco. Ótimo. Melhorou. Eu não entendo, aí quem entende vai entrando e pedindo. Nós vamos ajustando. Tá certo. A gente ainda é meio leigo nisso. Mas, então, com relação aos alunos com dificuldade ou com deficiência, é necessário saber, né, conhecendo quem são esses alunos, encontrar mecanismos didáticos, tecnológicos, inclusive, para atingir esses alunos. Aí eu vejo que é muito específico, talvez, de qual é a deficiência que esse aluno tem, para a gente, inclusive, pensar alternativas didático-pedagógicas para essas crianças. Porque se for uma criança surda, está fácil, de certa maneira, porque é a interpretação, é uma parceria com o intérprete, a disponibilização de um vídeo mais acessível. Se for um aluno cego, é uma disponibilização de um vídeo com audiodescrição.
YouTube está cheio desses vídeos com audiodescrição já, então isso aí também está fácil de se resolver. Os desafios, eles se ampliam quando a gente fala de uma criança com deficiência intelectual, uma criança autista e etc., ou com uma dificuldade acentuada em aprendizagem que precisa de mais apoio na realização das atividades. E aí, há alternativas, eu vou dar uma sugestão aqui, que a gente tem conversado aqui na rede, que é um programa, por exemplo, que é o Picto for Me. Ele se escreve Picto, Me, né, e Picto, depois eu digito aqui, Picto, o 4 de for Me, M-E. Esse programa, Sônia, ele é um programa que o professor é possível criar pranchas de comunicação alternativa para os alunos, por exemplo, que não leem, não escrevem, eles conseguem responder por meio pictográfico. É uma alternativa que no presencial a gente já deveria ter explorado e a distância está cheia de possibilidades para a gente fazer. E aí eu vou dar um exemplo de uma professora que fez isso, que eu achei super interessante. Ela disponibilizou, a criança não lê, ela fez um áudio lendo para a criança o texto, que os outros que já conseguem ler, leriam o texto. Essa criança, ela tem uma deficiência intelectual, ela é super... Ele só não lê, mas ele consegue raciocinar, interpretar e etc. E aí a professora disponibilizou um áudio, acessibilizou o texto em formato de um áudio, e o aluno ele respondeu isso utilizando uma prancha de comunicação alternativa feita nesse programa que eu citei para você. Então, há muitas alternativas. Aqueles alunos que não têm acesso à internet, como é o caso nosso de muitos alunos, o que a gente tem feito aqui, não sei se isso é o ideal ou se não é, mas o acesso ele não é para todos, mas a educação ela precisa ser para todos. Então, o que nós temos feito aqui? Com todas as medidas de segurança, as escolas têm impresso as atividades, os pais têm buscado isso nas escolas. Em alguns casos, até os gestores, a secretaria, ela leva essas atividades até as famílias. Essa foi uma maneira que Goiás, isso é uma diretriz do Estado, uma diretriz geral, que vai ser uma forma que nós vamos acessar esses alunos que não têm internet. Não acessam a todos, é claro, mas atinge uma parcela que não tem essas atividades. E essa foi, principalmente, com relação ao acesso a isso, né? Sim. Nós estamos com muitas perguntas, Juliana, tanto no Face como no Instagram, ou observações sobre a forma de governar esse país, sobre a forma de gestar as escolas. E tem umas professoras de Araguari, a Juliana Lopes, que comentou sobre a greve do nosso estado. Eles estavam em greve, de repente a pandemia interrompe a greve e eles são colocados numa situação mais vulnerável ainda de fazer aulas online. Na live passada, nas duas, eu discuti um pouco disso, dos conceitos, das políticas, e que nós perdemos um grande tempo no passado com os passos que poderíamos ter aprendido mais com a EAD. Mas vamos aprender. Um professor citou aqui no Instagram, eu não consegui anotar o nome, que depois da pandemia, Juliana, querendo ou não, nós vamos ter mais possibilidade de avaliar o que estamos fazendo agora por opção ou por obrigação, por acreditarmos ou por imposição. Então, eu concordo com você, e aí também precisamos discutir sobre a autoria dos materiais, porque o que você está falando, Juliana, aqui no Face, é
e o Estado vai mandar material gravado. Eu, Juliana, posso dizer a vocês, como formadora de professores, eu assistiria antes, se não concordar, não vou passar esse vídeo para os alunos. Porque qualquer coisa que a gente postar é carregada de crenças, de concepções e da formação desse homem que nós estamos formando na escola. Então, precisamos ter muito cuidado com o material postado. Com certeza. Na realidade, eu não concordo, né, com essa prática de que já venham materiais prontos e a gente só aplica esses materiais, porque senão nós vamos desconsiderar que nós somos professores e temos essa capacidade. É muito difícil fazer esses materiais, porque antes mesmo de iniciar a live, eu estava gravando um vídeo, daqui a pouco tenho aula, e tenho que encaminhar vídeos para os meus alunos, atividades, etc. Mas também acredito que a gente precisa há algumas secretarias que adotaram essas práticas, alguns estados, de que vão encaminhar os materiais e os professores só aplicam esses materiais. E aí, infelizmente, nós não podemos aceitar isso dessa maneira sem fazer isso que você falou, Sônia. Olhar isso, olhar esse material, olhar o que está sendo encaminhado para que a gente aplique para os nossos alunos. Eu acho que isso aí é uma forma muito interessante nós nos posicionar. Até porque agora o governo federal ele colocou um monte de cursos online para os professores fazerem, e é necessário que a gente faça uma análise crítica do que está sendo colocado ali. Porque há muita coisa ali que, com perdão da palavra, não funciona, não dá certo, né? Não tem como. Um exemplo disso é o programa Tempo de Aprender, que quer implantar um método de alfabetização e fazer com que a gente acredite que aquilo ali é o certo. E aí a gente não vai poder aceitar isso de certa maneira, né? Inclusive, eles estão falando que o método proposto por este governo tem evidências científicas. Então, a direita é muito inteligente. Evidências científicas, porque nós que fazemos pesquisas, comprovamos ou não os resultados desse processo. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse momento para não sermos atropelados e comungarmos de concepções apressadas das quais não tivemos tempo para pensar. Juliana, muito cuidado. Eu sei que a gente vai aprender errando, não está dando tempo de elaborar para poder executar. Depois, nós vamos avaliar todo esse processo. A minha orientação é cuidado, planejar, não colocar nada na internet que você não tenha lido, que você não acredite. Porque se você acredita e se você leu, você é capaz de defender. Tá? Juliana, estou pedindo para você falar novamente sobre o APP que você citou. Outra coisa que também a Fernanda Helena comentou, o Júnior no Ceará também, você já tinha falado, os alunos que não têm acesso à internet, nós vamos ter que repensar uma outra forma para que eles possam receber esse conteúdo, ou conhecimento, ou cuidado. Você deu um exemplo que você está usando em área, que é o WhatsApp. Né? E com isso, você, quando quer passar algum vídeo, você, professor, baixa o vídeo para postar no WhatsApp. Por quê? Porque no Zap gasta menos dados do pai ou de alguém que prestou o celular para que aquele aluno possa estudar. Vamos conversar sobre isso? Isso mesmo.
O programa, o aplicativo eu coloquei aí, digitei no Instagram, ele chama Pictor for Me, né? O Pictor 4000, o for é do 4, e esse é o programa que a gente tem utilizado. Eu tenho utilizado com relação ao que eu disse anteriormente. Isso que eu comentei sobre o acesso, Sônia, entra naquela parte do diagnóstico que o professor faz da sua turma, porque na mesma sala a gente pode ter realidades distintas que você necessita tanto de encaminhar um vídeo que você, professor, que tem o acesso à internet, quem sabe que nós ainda temos situações em que nós, professores, não temos esse acesso, né? A gente tem lidado com situações parecidas com isso. O professor também não tem acesso à internet tão fácil quanto a gente imaginava que teria. Mas o professor que tem esse acesso, ele consegue baixar o vídeo e encaminhar, é o que eu fiz aqui, encaminhar esse vídeo pelo WhatsApp, porque os dados móveis, gastam menos dados móveis em relação a ir lá, clicar no link direto para o YouTube. Então, é uma dica, sim, é uma coisa simples, mas que lembra a gente que tem que dialogar com as pessoas, tem que dialogar com as famílias, com os alunos, para saber, eles não estão fazendo as atividades, por que não estão fazendo? É por conta da internet? É esse detalhe. Isso que eu citei para você, eu não me atentei, eu me atentei a isso quando eu conversei com os meus alunos e disse, olha, por que você não viu o vídeo, não respondeu a tarefa? Professor, eu não tenho acesso pelo YouTube. Agora, quando eu mando o vídeo baixado, ele já consegue. Então, assim, são coisas que nós vamos ter que nos reinventar para pensar possibilidades. Sim. A Andréia, de Tuiutaba, ela comentou no início da sua fala que o diagnóstico é muito importante para esse momento. Juliana, de Araguari, Júnior, de Juazeiro do Norte. Nós tínhamos no presencial uma prática de fazer diagnóstico no início do objetivo, e no final de cada campo do conhecimento. Como estamos numa fase nova, desconhecida, o diagnóstico pode ser uma grande estratégia. E a Andréia precisa comentar um pouco disso, porque eu acho que no afogadilho, muita gente não pensou no diagnóstico. O que meus alunos já sabem, o que eles têm acesso, porque, por exemplo, a escola particular que eu conheço, que está chegando até minha casa, ela parte de um padrão que todos têm acesso, até pela classe social dos alunos. Mas a nossa escola pública, como eu expliquei lá em passada, nós, eu posso falar um pouco pelo Juliano, nós defendemos o ensino para todos. E aí nem todos conseguem fazer essa mesma defesa. A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, o diagnóstico é uma questão muito importante nesse tempo, né? E a partir dele, eu vou decidir que ferramentas utilizar e como utilizar, porque o ensino, meninos, tem que ser pensado para quem? Eu estou a favor de quem? O tempo todo, isso me vem na cabeça. Eu estou ensinando para quem e a favor de quem? Se for a favor dos nossos alunos, serviu para o Juliano como uma ferramenta e nem todos os alunos aprendem do mesmo jeito. Uma outra coisa que anda mexendo muito comigo sobre o nosso tempo de aprender. O nosso cérebro tem para receber informação, para processar o conhecimento e para devolver esse conhecimento na sociedade. E nós estamos atropelando um pouco isso, nessa ansiedade de fazer alguma coisa, de dar uma resposta para os pais, e aí esquecemos a criança ou o adolescente
ele precisa desse tempo. Vamos lá? O primeiro passo, enquanto professores, eu acredito que nesse momento a gente vai ter que pensar justamente o inverso. Porque na hora quando a gente planeja uma aula, nós começamos lá pensando nos objetivos, e aí a gente pensa em várias metodologias. E na questão online, tem muita coisa que pode ser aplicada, tem muita coisa mesmo. Mas não adianta a gente pensar em coisas mirabolantes se não vão atingir os nossos alunos. Por isso que o primeiro passo, eu insisto nele, é de nós conhecendo a realidade dos nossos estudantes, para a gente pensar as ferramentas ideais para serem aplicadas para eles. Por isso que um levantamento dessa realidade, que a gente já, em tese, conhece um pouco, é importante esse diagnóstico inicial, inclusive, para a gente saber quais as melhores ferramentas poderão ser utilizadas para atingir, se não a todos, uma parte desses alunos, né? Pensando também que numa mesma realidade de uma sala de aula, Sônia, e eu vivo isso aqui cotidianamente enquanto professor, eu estou tendo que usar tecnologias variadas, formatos variados de materiais, porque o mesmo formato ele não vai acessar todo mundo. Então, é um trabalho danado isso, mas para atingir a todos, eu também tenho que saber que eu vou ter que me desdobrar também com relação a isso. Felizmente ou infelizmente, né? O momento exige isso de nós. E de fato... Para variar, Juliana, só um parênteses, estamos trabalhando mais. Somos a categoria menos reconhecida socialmente e a que mais trabalha intelectualmente. Porque planejar uma aula online, remota, à distância, é muito mais difícil. Eu não posso errar. Presencial, se eu errar, se eu falar alguma coisa, algum conceito, eu posso voltar a estudar, retomar. O online, eu não sei se o meu aluno vai falar. Aqui na minha Berlândia, ela está com uma preocupação imensa, Juliana, que ultrapassa nossos limites de cientistas, que eu trabalho num assentamento, num bairro periférico, existe uma evasão imensa, ou uma exclusão imensa pelos processos escolhidos pela escola e pelos professores. Eu não sei se os alunos vão voltar. Se voltar, como é que esses alunos vão estar? Então, assim, além de como lidar com essa nova realidade, como é que os meus alunos vão voltar? O que eu tenho feito também tem... Pode, desculpa. Eu conversei só um pouquinho a live passada sobre, embora nós não conseguimos mais estar presencialmente na sala de aula, continuamos aprendendo todo dia. Então, vamos voltar melhores, eu espero, mas podemos voltar também piores, emocionalmente, cognitivamente. Então, assim, esse ensino, por mais que ele está sendo complicado, ele pode ajudar a segurar emocionalmente muitas famílias que estão perdidas. Justamente. Na semana passada, eu tive uma experiência, porque no ensino noturno eu trabalho com a EJA, né? Também sou professor na educação de jovens e adultos. E entrando em contato com alguns estudantes que não estão frequentando, eu escutei um depoimento de uma aluna que, nesse período de isolamento, ela estava, inclusive, com muitas dificuldades, obviamente, financeiras, mas emocionais também. E aí eu venho, inclusive, conversando isso com alguns colegas, e aí, retomando a sua fala, Sônia, nós não podemos esquecer de nós também, das nossas famílias. Nós estamos, ao mesmo tempo, cuidando das famílias dos outros, mas nós temos também a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, para que a gente também dê conta disso tudo. Nós estamos com uma carga excessiva de trabalho dos professores, via WhatsApp, internet,
seja por outros recursos que estão utilizando, e nós estamos esquecendo de nos cuidar no meio disso tudo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. É necessário zelar pela nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Acho que isso é muito importante no meio disso tudo. E, ao mesmo tempo, esse contato do professor, retomando aí a experiência que eu tive com essa aluna, esse contato do professor com os estudantes nesse momento também, de certa forma, salva muitas vidas, ajuda muito. Né? A gente vai ter essa dimensão humana do ato de educar, que não é só essa coisa do conteúdo, é também esse contato afetivo, humano, que nós temos com os nossos estudantes, que essas possibilidades, agora em tempo de isolamento social, por meio digital, elas se ampliam, né, se fortalecem. Então, há muitas, enfim, é isso. Nós vamos ter que escutar os professores, que já é uma prática nossa, né? E no caso de você, escutar os alunos. Então, assim, os modelos que nós temos de formação bem-sucedida, eles também vão ser reaplicados nessa cascata. Se eu sou o exemplo, se eu te trato bem, você vai tratar seus alunos bem. Se eu te auxilio a pensar, você vai auxiliar os seus alunos a pensarem. Não é um momento de dar nada pronto. Nunca foi. Né? Nunca foi. Essa foi a escola mais criticada dos últimos tempos. O momento é de desafio, de fazer os alunos pensarem. Nesse sentido, na última live eu falei algumas coisas sobre jogos, sobre desafiar as crianças, os adolescentes e os adultos também, para fazer coisas que cotidianamente, na correria, nós não fazíamos. Por exemplo, eu aqui, você e Tumbiara, conversamos pelo WhatsApp, pelo Gmail, mas ao vivo, nós nunca tínhamos conversado, né? Fizemos reunião já, eu, você e Francisca, por conta de livro, e olha que experiência rica, o tanto você está nos ensinando com as suas experiências. E quando a gente for fazer alguma coisa nesse sentido, vamos pensar muito. Então, por exemplo, o que você deixa hoje, Juliane, como marca para essa live de hoje? Eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, o diagnóstico me marcou muito. Adaptar as atividades para que todos, a maioria, quando falamos todos, nós não estamos falando dos 50 alunos que o Juliano tem, mas todas as possibilidades ele tentou. Se ficar um ou dois sem ter acesso, tem sala aqui em Uberlândia, e 15 alunos não estão conseguindo se conectar. Então, não é a minoria, é a metade. Eu ainda não consigo imaginar como vamos fazer para chegar a esse aluno. Não conseguiu acessar. Então, Juliano, eu acho que o que a gente poderia deixar, né, pensando em encerrar o trabalho de hoje, eu amei te ouvir, amei conseguir hoje mais do que nas outras duas, a gente vai aprendendo a conversar com as pessoas que estão nos assistindo, a responder as angústias, ou aumentar as angústias dessas pessoas, né? No sentido de ir melhorando mesmo, né, as nossas possibilidades. Porque hoje você enche o nosso coração de esperança, porque você está na sala de aula e você é gestora, né? Porque o que eu posso ajudar do meu lugar de fala é em relação à formação dos professores. E aí eu estava
sentindo necessidade de chamar um professor aqui. Você inaugura a nossa sala com as suas experiências, com o seu bom senso, com a sua delicadeza de criar alternativas. Né? Vai ficar como exemplo aí para tantos professores que hoje conseguiram me ouvir. Tá bom? Acho que você pode aí pensar na despedida, porque passa rápido demais. Vai falar para nós o que te marca essa live de hoje, com tantas que você está fazendo, eu estou acompanhando sobre esse seu lugar, que eu também não conhecia, né? Eu conheço como pesquisador da história da obstetrição. Você está estudando muito sobre ciência, discutindo muito. Então, eu acho que essa sua experiência também isso tem me feito mais humano, inclusive, Sônia, esse contato com esse público específico, estudar isso e dialogar isso. Mas o que eu deixo, assim, já para finalizar, Sônia, é que nós precisamos, nesse momento, estarmos tranquilos, calmos, serenos com relação a tudo que nós vamos fazer, pesar muito o que nós estamos fazendo, sem muito nada muito apressado para que a coisa realmente comece a funcionar de um dia para o outro, porque não vai funcionar de um dia para o outro. Exige cautela nossa, de que a gente pense, vá analisando passo a passo qual é o melhor caminho. Acho que se nós dermos um passo de cada vez e refletirmos a cada passo dado, conversando com quem está envolvido no processo, com certeza nós vamos conseguir, talvez não atingir a todos, mas alcançarmos uma grande parcela dos nossos alunos e das nossas famílias. E que a gente sempre pense que nós precisamos, aonde a gente chegar, que a gente possa afetar essas pessoas de uma maneira positiva. Então, se nós estamos entrando nos lares dessas pessoas, por meio dos nossos celulares, de um vídeo gravado, de um áudio gravado, que nós possamos também sermos afetivos, porque as pessoas que nos escutaram naquele momento, eles precisam dessa afeição na nossa voz, no nosso olhar também, porque nesse momento nós podemos fazer muita diferença na vida das crianças, das famílias, e aí eu sempre estou dizendo isso, a escola, nessa circunstância, ela tem que ser um hiato, ela tem que ser esse hiato, essa lacuna mesmo nessa pandemia, esse refúgio da escola, do aluno em meio a essa pandemia toda. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, e estamos aí à disposição, a dialogar com as pessoas que estiveram aqui, que querem adensar esse trabalho aí e fazer o melhor possível pela educação e pelo mundo, né? Então, Juliano, sobre o parecer, depois você podia colocar no seu Insta, eu também vou colocar, para que a gente possa acompanhar as discussões no nível nacional, tá? Até para a gente poder aí ter mais clareza onde nós estamos pensando, tá bom? Eu também agradeço muito a sua participação, o seu olhar cuidadoso como professor, e tenho certeza que quem entrou hoje ganhou muito com essa nossa experiência e essa nossa troca, tá bom? Muito obrigado. E eu queria te pedir que você terminasse com o poema, aquele que você leu no início, porque o dia que eu li, você publicou um pedacinho dele, eu fiquei pensando, que resposta podemos dar? Vamos lá, terminar? Diz assim, de tudo ficaram 3 coisas, a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar, façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada,
Do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino. Olha, uma delícia. Vamos hoje dormir com Fernando Sabino, né? E essas palavras que podemos começar hoje, podemos começar amanhã, e que tudo que acontece tem um propósito, não é o fim, pode ser um grande recomeço. Um beijo a todos e até segunda-feira. Te espero, hein, Juliane, segunda-feira, tá? Beijo, tchau. Tchau, tchau.